Graça e paz, pessoal amado, muito bom estar de volta aqui com vocês para mais um vídeo. Espero que com a graça de Deus poder ajudá-los na caminhada, que este vídeo seja útil, seu conteúdo seja útil para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento espiritual. Eu quero logo de início, respeitosamente, pedir a vocês que não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar o vídeo, como também acionar o sininho para receber notificações e de se inscrever no nosso canal. Com isso você nos ajuda muito. Então você nos ajuda e nós ajudamos vocês, tá bem? E no fim o Senhor é glorificado, é isso que nós mais queremos, com toda certeza, vocês e eu, é o que nós mais queremos. Hoje eu quero falar sobre algumas suposições sobre a vida cristã. O olhar do mundo para a fé cristã é um olhar muitas vezes enganoso, né? Eles fazem uma leitura de nós que não corresponde à realidade. Então eu quero tratar de várias dessas questões. Um desses equívocos é dizer que uma vez crente, todos os problemas do cristão, todos os problemas da pessoa desaparecem. Então este é um equívoco da vida cristã. Uma vez você se converte, não tem mais encrenca na vida, não tem mais problemas. Isso não é verdade. Tá? Aliás, é muito ruim quando eu já ouvi pregadores fazerem isso, né? Venha Cristo, receba Jesus como seu Salvador e você nunca mais vai sofrer. Acabou o sofrimento, é ponto final na dívida, nunca mais vai dever para ninguém, nunca mais vai ficar desempregado, nunca mais vai ficar doente. Isso é mentira. Sem enganar as pessoas, tá? A palavra de Deus, ela não faz isso, nem Jesus fez isso. Pelo contrário, Jesus, ele era muito verdadeiro, ele era muito sincero nas suas pregações, nas suas falas, com os discípulos e com a multidão. Ah, nós vamos encontrar, por exemplo, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus alertando os discípulos na última ceia assim: no mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não chegou lá com triunfalismo para eles, prometendo mundos e fundos, não foi isso. Ele chamou os discípulos para a realidade, e é assim que nós devemos fazer. Nós, os pregadores do Evangelho, os pastores que pregam a palavra de Deus, eles precisam estar sintonizados com a realidade. É muito ruim quando os pregadores levam o triunfalismo para seus púlpitos, para suas pregações e começam a prometer mundos e fundos. Eu estou vendo para você uma casa em Orlando, na Flórida. Eu estou vendo para você um carro assim e assim. Estou vendo uma mansão. Isso não é Evangelho. O Evangelho trata de pecado, o Evangelho trata de arrependimento, o Evangelho trata de perdão de Deus para a nossa vida, da vida eterna. O Evangelho fala do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, da morte de Cristo na cruz, né? E da sua ressurreição dentre os mortos. Ele ressuscitou para a nossa justificação, da sua ressurreição física dentre os mortos, né? Que bênção, nós sabemos disso. Então, isso não é verdade. Muitas pessoas, quando recebem a Cristo, às vezes a vida até piora, porque o inferno se levanta contra ela. Familiares não gostam, ficam revoltados. Amigos viram a cara, porque ela agora vive uma vida diferente. Uma vida para agradar a Deus, né? Uma vida de serviço a Deus. E muitas pessoas ficam revoltadas com isso. Uma outra suposição é de que o crente não pode se divertir e tem que viver uma vida de proibições. Olha, eu, em parte sim, em parte isso é verdade. Eu vivi num contexto, na década de 70, quando me converti, de que havia muita proibição, né? Mulher não pode usar calça comprida, mulher não pode usar brinco, não pode usar correntinha no pescoço, não pode usar pulseira, não pode fazer as sobrancelhas, né? Deixar mais estilosa, uma coisa assim. Mulher não pode usar maquiagem, os homens não podem deixar a barba crescer, não pode ter televisão em
casa, não pode ir ao cinema e tudo isso. Então era uma vida de proibição, mas mesmo assim nós éramos felizes, porque Jesus nos faz felizes, né? Então isso aí não é uma informação correta. Nós não vivemos debaixo de proibições, nós vivemos debaixo da orientação da Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada nos orienta para o bem, para a nossa felicidade, né? Ninguém é feliz sem Jesus, pode ter tudo o que quiser, mas sem Jesus ninguém é feliz. E uma vez Cristo está na sua vida, você tem um relacionamento pessoal com Jesus, a sua vida muda para uma vida de alegria, para uma vida de contentamento, né? Para uma vida de satisfação. Cristo nos satisfaz completamente. Agora, tem muitas proibições que não tem na Bíblia, não estão na Bíblia, e é fruto da mente humana, das paixões humanas, dos caprichos humanos. Então nós não precisamos dar atenção a essas pessoas. E se você está numa igreja onde esse legalismo existe, onde essas proibições continuam ainda imperativas, né, é melhor você procurar um outro grupo. É melhor você se livrar disso, porque com certeza você não está num ambiente sadio. Não está. Eu não faria parte de um ambiente assim. Eu não quero mais saber. Eu quero obedecer à Bíblia. Eu quero obedecer à palavra de Deus. Eu quero ser cativo, como disse Lutero, né? Eu estou cativo da palavra de Deus. Mas eu não quero virar refém de homens. Eu sou refém da Bíblia. Eu não quero virar refém de homens. Até hoje você ainda encontra pessoas ainda proibindo isso, proibindo aquilo. Isso não faz sentido. Isso é escravidão, né? Isso é jugo. E Jesus nos chamou para a liberdade, tá bem? Então eu não acredito nisso. Uma outra suposição que existe por aí é que os crentes são amáveis e perfeitos. Não, não são. Nenhum nem outro. Claro que tem crentes que são muito amáveis, né? Mas perfeitos, nenhum. Não existe um crente perfeito. Perfeito só Jesus. Agora, que os crentes são amáveis, sim, você vai encontrar na fé cristã, numa igreja aqui e ali, pessoas que são muito educadas, gentis, polidas, pessoas que demonstram o fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, mansidão, paciência. Isso sim, você encontra cristãos assim, mas a maioria dos cristãos são carnais. Eles ainda brigam, fazem fofoca, murmuram, mentem, pecam. Até os crentes espirituais, cheios do Espírito Santo, eles pecam. Imagina os carnais, né? Eu acho que a maior parte dos crentes das igrejas, a maior parte é constituída de carnais. Então, por isso que não vão ser amáveis o tempo todo. Os crentes não dominam a língua, dão patada, tratam mal as pessoas. Muitos crentes fazem assim. Tanto que toda pessoa que se torna membro na Igreja Cristã da Trindade, eu alerto essas pessoas dizendo o seguinte: vocês serão testadas. Como assim? Sim. Aqui no nosso meio vai aparecer um outro que vai dar uma patada em você, que vai te ofender, e você vai dizer: eu não fico nessa igreja, eu vou para outro lugar. Não adianta. Toda igreja tem gente assim. Aí quando você for para uma outra igreja, já tem alguém lá na mesma linha te esperando. Porque é uma forma de Deus tratar conosco, nos quebrantar, trabalhar no nosso caráter, trabalhar quebrantamento na nossa vida, humildade na nossa vida. A humildade para adquiri-la, não vou dizer adquiri-la, mas para aprender, é muito difícil, é muito dolorido o processo. Por isso que ninguém ensina humildade a si mesmo. Deus vai usar outras pessoas para trabalhar isso em nós. Circunstâncias, um chefe chato, pessoas chatas ao nosso redor, um vizinho barulhento, para trabalhar a paciência na nossa vida e assim por diante. São muitas as circunstâncias, né? Então os crentes nem todos são amáveis, perfeito nenhum deles, né? Uma outra suposição que ronda muito os arraiais evangélicos é de que nada de ruim acontece para os crentes bons, para os crentes consagrados, né? Para os crentes de oração, para os crentes que vivem em comunhão com Deus. Isso também não é verdade. Nós vamos encontrar na Bíblia que os favoritos de Deus foram os que mais sofreram.
Então você pega, por exemplo, Abel, ele era o favorito, morreu assassinado, né? Aí você pega Lázaro, né? E lá em João capítulo 11 vem a notícia para Jesus: Lázaro, a quem tu amas, está doente. É possível ser um queridinho de Jesus e ficar doente. É possível, tá? Então, pessoas boas na Bíblia, cheias do Espírito Santo, pessoas recomendáveis, com excelente testemunho, ficavam doentes também. Pense em Eliseu, que profeta tremendo, né? Que homem de Deus. A Bíblia diz que ele morreu da enfermidade que ele tinha, tá? E morreu doente. Aí você olha para Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, um moço recomendável, né? Um moço que desde a infância conhece as escrituras, um moço bom, né? Mas ele tinha um problema no estômago, tinha uma doença no estômago e era constante, não era de vez em quando. Então nós vamos encontrar muitas vezes isso acontecendo também, né? Então vemos isso. Então nem sempre. Porque nada de ruim acontece para os bons crentes. Acontece sim, né? Os crentes não estão livres de tragédias. Ninguém. Né? Por isso a gente veja os mártires do Coliseu Romano, que sofreram mortes violentas. João Batista era um queridinho de Jesus, primo de Jesus. Olha como terminou. Então esse é um equívoco, é uma suposição, isso não é verdade. Uma outra suposição que ronda por aí é que os líderes cristãos, os pastores, né, os líderes cristãos são mais espirituais do que os demais crentes. Olha, nem sempre. Às vezes você vai encontrar numa igreja, numa congregação, alguém que ora mais do que o pastor, alguém que lê a Bíblia mais do que o pastor, alguém que vigia mais do que o pastor. Tá? Aí hoje, infelizmente, nós vivemos numa época em que há uma epidemia de escândalos provocada pelos pastores, né? E não pelos membros da igreja. Então os pastores hoje parece que pecam mais do que o rebanho, mais do que as ovelhas, tá? E infelizmente hoje também nós temos muitos pastores que nem são assim preparados para a palavra. Alguns se formaram em direito, estão nos púlpitos, outros se formaram se tornaram executivos de empresa e querem dirigir a igreja como se fosse uma empresa. Claro, tem que ter um mínimo de administração, é verdade. Também reconheço que um advogado pode ser grandemente usado por Deus, tá? Mas só com a advocacia não basta, é preciso Bíblia no púlpito, Bíblia no aconselhamento, Bíblia no ensino da palavra, né? Bíblia no ministério, é preciso isso, né? E outros se tornaram apenas administradores de empresa, né? Só administram a igreja, isso não é bom. Um pastor é mais do que isso, ele é um pai, ele é um conselheiro, ele é um sacerdote na igreja, né? Ele tem que fazer isso, ele é apto para ensinar, para exortar, para dirigir, para corrigir o rebanho, né? E para proteger o rebanho. A tarefa de um pastor são duas: alimentar o rebanho e proteger o rebanho dos lobos. Essa é a tarefa do pastor, né? Então nós vemos isso acontecendo também. Um outro equívoco que circula por aí é de que as igrejas são lugares seguros, onde você pode confiar em todos. Deveria ser, mas não é assim. Muitas vezes as pessoas sofrem nas igrejas. Eu conheço líderes e conheci pastores que expunham as pessoas. Você, minha irmã, fulana de tal, que está vivendo em rebelião, o irmão tal, nós não podemos fazer isso. Nem profetizar nessa linha. Por exemplo, se eu estiver no púlpito e Deus me mostrar alguma coisa sobre uma pessoa que está ali presente na igreja, eu não vou falar isso no púlpito. Eu vou procurar essa pessoa depois do culto, eu vou abordá-la e vou dizer: meu irmão ou minha irmã, isso que eu estou lhe falando faz sentido? Tem a ver com você? Eu não posso expor as pessoas. Eu me lembro uma vez, nós estávamos numa reunião de oração, e ainda bem que era uma reunião pequena, né? E de repente um irmão levantou e começou a acusar um outro irmão.
Olha, o Espírito Santo está me mostrando que você está fazendo isso. E eu cortei, eu falei, não, isso o procedimento não é assim. Tá? Se você tem alguma coisa, vai e fala com o teu irmão em particular. Nós não podemos expor as pessoas. E vou dizer outra coisa. As pessoas, quando vêm à igreja, elas precisam se sentir seguras de que elas não serão expostas, não serão envergonhadas. Tá? Elas serão respeitadas. Agora, tem uma exortação, tem algo que Deus mostrou, vai e fala com a pessoa. Se não der certo, chama outro para ir com você, até que a situação se resolva. A palavra de Deus tem provisão para isso. Então nós não podemos expor as pessoas, né? Então nem sempre, em muitas igrejas por aí, elas não são seguras para as pessoas. As pessoas vão falando o que dá na telha, o que dá bem na cabeça, expondo as pessoas e muitas vezes expondo errado, né? Erradamente. Uma outra suposição, um outro equívoco, é que os crentes não podem desfrutar dos prazeres do mundo. Não, isso não é verdade. O que nós não desfrutamos é aquilo que o mundo, né, as pessoas do mundo que não querem nada com o Evangelho, o que elas chamam de prazer. Por exemplo, para uma pessoa viciada em drogas, qual é o prazer? É usar as drogas. Nós não fazemos isso, né? Pelo menos um cristão não deveria fazer isso. Eu nunca fiz isso. Eu não conheço droga. Se eu chegar perto de alguma, é capaz de eu comer, pensando que é sobremesa, alguma bala. Porque eu nunca vi. Já vi na televisão. Mas eu, pessoalmente, eu nunca vi. Nem quero ver. Então, usar droga, eles chamam isso de prazer. Escravidão, destruição. Só existe uma coisa pior do que droga: o inferno. E eles chamam isso de prazer. Fumar, encher a cara. Isso é prazer? Isso é escravidão. Graças a Deus que um cristão verdadeiro não está preso nisso. Isso é liberdade, isso é qualidade de vida, isso é viver melhor, isso é viver uma vida mais longa, isso é bênção, né? Então, esse é um equívoco. Os crentes não podem aproveitar o mundo. Sim, a gente não vai mesmo trair a esposa, arranjar amantes, produzir filhos fora do casamento, infidelidade conjugal, tentando tapar um buraco aqui, tapar outro ali, e olha, agora eu tenho que fugir disso, agora eu tenho que mascarar aqui, agora eu tenho que proteger esse lado, aquele outro. A medicina já provou. Os homens que vivem na infidelidade conjugal vivem menos, porque é muito estresse, é muita coisa ruim para administrar, e aquilo tudo somatiza. Agora, isso é prazer? Não, isso é escravidão. Eu vou dizer para você o que é prazer. Prazer é a alegria do Espírito Santo, é a alegria de Cristo. Prazer é eu pegar um grupo de pessoas queridas, amadas, eu vou com elas no restaurante, comemos uma boa comida, tá? Nós vamos pescar, nós fazemos um piquenique, nós vamos passear, nós fazemos uma viagem. Nós temos muitos programas maravilhosos. Isso sim é viver a vida cristã sem ser escravo, dependentes apenas de Cristo, apenas da palavra de Deus. Isso é viver, isso é vida com qualidade. Então, que bom que nós podemos crer e viver isso com certeza. Isso é muito bom. Tá? Agora, os prazeres pecaminosos não queremos. Não queremos, porque vai trazer dor de consciência, intranquilidade, falta de paz com Deus. Paz com Deus, é tão maravilhoso ter paz com Deus. Um outro equívoco que circula por aí é que os crentes não devem se misturar com os incrédulos. Depende. O crente não pode viver uma vida de promiscuidade social, espiritual com as pessoas, né? Então tem uma turma enchendo a cara no bar e o crente vai lá e enche a cara também, né? Tem alguém fumando, o crente vai lá e me dá um cigarro, quero fumar também. Tem outro usando droga, o crente vai lá também usar droga. Não é isso, não. O crente não pode se isolar. Se ele viver uma vida isolada, como é que ele vai compartilhar o Evangelho? Mas ele não pode se envolver ao ponto de ele estar pecando também com as pessoas. Então nós devemos nos aproximar das pessoas, amar as pessoas, abraçá-las, estarmos abertos. Senão, como é que nós vamos compartilhar o Evangelho?
Se nós não queremos papo com ninguém, não, isso está errado. Tá? Está muito errado. Devemos acolher as pessoas que pensam diferente, que não são cristãs, amá-las, compreendê-las, dar o ombro, ouvi-las. Isso é muito importante. Isso é uma forma de evangelização. Tá? Então, isso ajuda muito também. Então, nós não precisamos viver uma vida isolada, mas também não precisamos ir além do que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Um outro equívoco, uma outra suposição é de que os crentes estão sempre perto de Deus. Olha, seria tão bom se isso fosse verdade, mas nem sempre. Às vezes o crente se sente distante. Né? Eu me lembro, por exemplo, do salmista no Salmo 42 dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Eu vou voltar a louvá-lo. Era um momento difícil, um momento de aridez espiritual. Nós passamos por isso. Há momentos na nossa vida que fica mais difícil orar, mais difícil ler a Bíblia, mais difícil de estarmos ligados com as coisas espirituais. Mas isso passa. Você não pode, por causa disso, agora eu vou para o mundo, agora não quero mais saber. Espera. Isso vai passar e a alegria vai voltar. A alegria da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos. Então você não pode desistir de maneira alguma. Então, o Senhor restaura a nossa vida espiritual, nos renova. O renovo na vida espiritual é muito importante. Não podemos perder isso de vista de maneira alguma. Então, nem sempre nós estamos perto de Deus, nem sempre a gente podemos até estar perto, mas nos sentimos distantes. Achamos que a nossa oração não sobe, que não está nada acontecendo, que as portas estão fechadas. Todos nós passamos por isso uma vez ou outra na vida, muitos passam até muito mais vezes. Mas nós não podemos perder o foco, manter a nossa confiança em Deus, porque Ele nos renova. E Ele vai te renovar com toda certeza. Amém? Deus te abençoe. Quero fazer uma oração por você. Querido Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão assistindo este vídeo, para que o Senhor venha ministrar nas suas vidas a renovação espiritual, o despertamento, o avivamento que elas precisam. Renova a alegria da salvação. Senhor, renova as forças, renova o interesse, a fome e a vontade de meditar na Tua palavra, de orar, de buscar a Tua face e também de dar testemunho de Ti. Guarda, Senhor, os Teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.